Vamos voltar a falar sobre a morte do idoso de 82 anos de idade. Foi durante uma briga com o vizinho hoje de manhã no bairro Lagoinha. Hugo Raiol tentou enfrentar o vizinho com uma espada. O autor do crime é Marcelo Faria, de 66 anos. Ele estava com uma arma de fogo e acabou preso. É a imagem que você está vendo aí da discussão entre eles. A reportagem já está no ponto, mas mais uma vez para você ver o que acontece. Os vizinhos simplesmente brigados entre eles ou alguma coisa que eles não se davam bem, simplesmente motivou essa história triste que nós vamos contar com a morte de um deles. Olha lá, senhor de 80 anos com uma espada na mão e depois ele recua porque o outro vem com uma arma e acaba disparando várias vezes, né? Põe a reportagem no ar. São 10h30 da manhã e o homem atravessa a rua e vai em direção à casa do vizinho. Pelos gestos, dá para ver que começa a discussão. O homem ameaça ir embora, volta e continua o bate-boca. Veja que o idoso que estava dentro de casa sai com uma espada na mão. Ele caminha na calçada. O vizinho reaparece, agora armado, começa a atirar. Foram pelo menos 5 disparos. Nesse outro ângulo da imagem, a vítima aparece na porta da casa do vizinho com a espada em punho. Foi nesse momento que o autor dos disparos pegou o revólver dentro de casa. Em seguida, as imagens registram quando a polícia chega e prende Marcelo Faria, de 66 anos, em flagrante. Hugo Raiol, de 82 anos, atingido pelos tiros, não resistiu e morreu no local. A área do crime precisou ser isolada para o trabalho da perícia. Nunca tivemos um problema com ele aqui. Estou até muito chateada, sou amiga da família. Logo depois do crime, a esposa da vítima recebeu nossa equipe em casa. Ela aceitou falar desde que não fosse identificada. Disse que o marido e o vizinho não se davam bem há muitos anos. O relacionamento não era dos melhores, porque o vizinho tinha um comportamento diferente de todos. Ele não tinha amizade com ninguém aqui na rua. Não conversava com ninguém, não participava de associação de moradores, de consegue, de nada. A aposentada estava dentro de casa quando escutou a discussão do marido com o vizinho. Eu estou lá na cozinha, cuidando do almoço, entre 10 e 10h30. Eu escutei um bate-boca forte aqui. Aí eu corri aqui para ver, vi que era depois que ele foi para lá, que eu vi que era o vizinho. Quando o meu marido falou, que eu vi que era ele. Que então eu vi uma pessoa saindo, magrinho, cabelo baixo. Aí ele entrou aqui e falou, ele vai ver só o que vai. Eu falei, Hugo, não vá. Tentei acalmar de todo jeito. Ela também viu o momento que o esposo entrou para pegar a espada. Pegou uma arma de enfeite aí, uma espada de enfeite. Falou o quê? E ele vai ver o que vai acontecer. Ele me cuspiu no rosto. E foi lá, e bateu no portão dele lá e tal. E aí ele saiu. A esposa ainda escutou os tiros. Tinham uns 5 tiros, se não me engano. A senhora saiu? Sim, fui socorrer o marido ali, que já vi que estava péssimo, né? Já vi que não tinha como. Depois de entregar a arma do crime para os policiais, o autor dos disparos foi trazido para a delegacia, onde prestou depoimento. Ele mostrou ao delegado um ferimento na mão e disse que agiu em ilegítima defesa. A polícia apreendeu um revólver calibre 32 e a espada. O advogado do autor dos disparos disse que vai entrar com um pedido de liberdade provisória. Com base nessa tese de legítima defesa que parece adequar o caso, né? Então, em razão desse golpe inicial dado pelo vizinho, é que ele disparou a arma para se defender de uma agressão atual, né? Então, em razão da legítima defesa, a gente vai solicitar a liberdade provisória dele. A esposa de Hugo Raiol disse que ele estava feliz. Recentemente fez exames de saúde e ficou contente com os resultados. Ela não esperava que o esposo fosse morto de maneira tão banal. Esses dias ainda pegou os exames de laboratório. Ah, a saúde está perfeita. Ah, você vai a 120. Pois é, 120 se não tivesse colaborado, né? Tinha que ser calmo. A vida é assim, a vida é num estalo, você vai embora. E é verdade, num estalo vai embora, gente. Tem várias oportunidades para acabar com essa briga, né? Primeiro, o senhor de 80 anos ter escutado a esposa dele. Não vai, deixa, vai para lá. Segundo, se ele foi até lá, o outro também não tinha que ter nem saído do portão. E se ele alegou legítima defesa ainda com uma arma, se é legítima defesa, você atira numa perna.
Você não vai atirar para matar uma pessoa, né? Não estou dizendo que tem que fazer isso. Ô Lude, e aí? Me diz uma coisa, esse homem vai sair agora para a cadeia? Como é que tá? Por isso que o Camburão está aí do lado? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, isso mesmo. Esse homem, ele foi trazido para cá no meio da manhã, logo depois que o crime aconteceu, quando ele foi preso pelos policiais do BAEP. Aí ele ficou aqui na central de flagrantes durante toda a tarde, onde prestou depoimento ao delegado, a gente acompanhou aí na reportagem. Ele foi autuado em flagrante e agora deve ser levado para a cadeia para amanhã passar por uma audiência de custódia. Então, o que acontece? A partir do momento que ele foi trazido para cá, no meio da manhã, ele fica em uma cela aqui na central de flagrantes com os outros presos, já que várias ocorrências foram registradas no decorrer do dia. Então, todos esses presos que estão em uma cela, uma única cela aqui na central de flagrantes, são levados pela manhã e no final da tarde, geralmente para a cadeia de Santa Rosa de Viterbo, onde eles passam a noite e amanhã vão passar pela audiência de custódia, que é aquele primeiro contato com o juiz. E aí a justiça vai decidir se esse homem permanece preso ou se ele vai responder pelo crime em liberdade. A gente acompanhou a entrevista com o advogado que vai pedir a liberdade provisória desse homem. Então, a gente está aqui na central de flagrantes. A qualquer momento, ele pode deixar a delegacia. Inclusive, os policiais que fazem o trabalho da escolta chegaram um pouco mais cedo com uma viatura. Mas como tem pelo menos 7 presos aqui na central de flagrantes, foi necessário que o policial civil fosse até a seccional de polícia, trocasse a viatura, trocasse o veículo, porque são muitos presos que vão ser levados para a cadeia de Santa Rosa de Viterbo. A gente acompanha aqui toda essa movimentação. Então, esse homem de 66 anos, ele ficou aqui durante todo o dia, prestou depoimento para a Polícia Civil, foi ouvido pelo delegado. Ali ele contou o que aconteceu, disse que agiu em legítima defesa. A gente conseguiu, inclusive, durante a tarde, conversar com esse homem. Ele chegou a dizer que estava com a mão machucada por causa do que aconteceu pela manhã, mas falou pouco. Ele prestou depoimento ao delegado, dizendo que agiu em legítima defesa, que teve uma briga ali com esse vizinho. Detalhes do que ele passou para a polícia não foram informados para a nossa equipe, esses detalhes. Mas ele rapidamente falou que tinha agido em legítima defesa e acabou mostrando esse ferimento na mão. A gente viu aí, né, Pagliani, as imagens das câmeras de segurança que registraram, inclusive essas imagens são de uma câmera da residência, inclusive, da residência onde o crime aconteceu. Logo depois, a polícia teve acesso a essas imagens e a gente teve acesso a essas imagens também, e aí essa imagem acabou sendo liberada para a imprensa. E olha só, chama atenção, o Pagliani, o fato dos vizinhos terem desavenças há muitos anos. E para falar um pouco mais desse tipo de crime, eu estou aqui com a psicóloga Paola Morelli. Ela veio aqui até a delegacia para falar com a gente. Ô Paola, o que leva uma briga de vizinho a uma medida tão extrema como o homicídio? Boa noite. Oi, boa noite. A gente pode perceber que, clinicamente falando, pessoas assim recorrem à violência como uma forma de enfrentamento da irritação, da raiva. Acaba sendo uma medida extrema, não a melhor possível, mas é que a pessoa consegue enfrentar naquele momento. Paola, é comum vermos comportamento violento nas redes sociais, né? Isso é um reflexo do que acontece na vida real. Sim, com certeza. As redes sociais refletem a sociedade e também a violência que há nela. A gente agora vai acompanhando os presos. Eu vou pedir um minuto da doutora aqui, que veio aqui para falar com a gente, a psicóloga. Esses 3 presos que vão saindo, vão deixando a delegacia, são de outros crimes que aconteceram, são flagrantes que são registrados aqui na central de flagrantes. Agora vem saindo mais 3 pessoas e é esse homem de camisa branca e bermuda, que é o acusado desse crime que aconteceu na manhã de hoje, o Marcelo Faria. Ele, inclusive, está ajudando uma pessoa aqui que tem dificuldade para sair. Deixa eu ver se ele tem condições de falar com a gente. Ô Marcelo, você quer falar o que aconteceu? Não vou falar. Você não quer falar nada? Tem lá, sobe a câmera lá, você vê o que... Você agiu em legítima defesa? Sim, levei uma espada. Você estava com a arma? A hora que ele me chamou de filha da puta, se eu fosse homem para ir lá fora, eu tava. Eu levei. Você está arrependido do que aconteceu? Nem um pouco.
Não está arrependido? Nem um pouco. Por quê? Não, eu tô velho, tenho 66 anos, já tô na hora extra. A briga de vocês era De antiga? 24 anos. E por quê? Briga de vizinho. Não tinha motivo Teve específico. vários motivos. Vixe, vários. Por quê, por exemplo? 24 anos. Não, moça, se eu tiver falar aqui, eu tenho que escrever um livro. A imagem aparece você correndo em direção à casa dele, atravessando a rua. Por Porque que eu você... fui conversar com ele de uns problemas que ele tava me xingando. Eu fui conversar com ele na boa, ele me xingou, eu dei uma cuspida e entrei pra dentro de casa. A esposa dele disse que você cuspiu, né? Cuspi. E ele falou o quê? Não, um monte de coisa. E aí ele pegou a arma, O cara é um canalha. aí você pegou a arma. Peguei, porque ele me chamou lá fora, que se eu fosse homem. O que ele falou? Se eu fosse homem, pra mim ir lá fora. E quando a polícia chegou, você disse que não tinha arma. Não, O que que... entreguei pro policial. Tá? Lógico que tinha, entreguei tudo. O advogado disse que vai entrar com legítima defesa, né? É, eu acho que sim, porque ele... Era eu ou ele. A gente vai agradecer, inclusive, os policiais civis que estão deixando a delegacia agora aqui. A gente vê toda essa movimentação. Essa movimentação, os policiais estão saindo agora, acontece todo dia, né, Pagliani? Os presos que são trazidos aqui para a delegacia, eles acabam sendo levados para a cadeia, porque aqui na Central de Flagrantes tem uma cela única, né? Que são os presos que passam pela Delegacia de Investigações Gerais, pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, então, e a maioria aqui da Central de Flagrantes. E aí eles ficam nessa cela e, como eu disse, no final da tarde, essa viatura leva os presos para a cadeia de Santa Rosa de Viterbo. Amanhã eles passam por uma audiência de custódia e, se for definido, se a justiça definir que eles fiquem presos, aí eles são levados para o centro de detenção provisória. Caso contrário, eles são colocados em liberdade. Então agora eles vão para Santa Rosa de Viterbo, para a cadeia, e amanhã tem esse primeiro contato com o juiz. E aí o que ele contou para a gente é que ele vai apresentar para o juiz, e o juiz que vai decidir se ele vai ficar em liberdade ou vai responder preso até o julgamento, que aí ele é encaminhado para uma penitenciária da região. E assim como ele, os outros presos também devem passar por isso. Deixa eu voltar com a doutora Paola, inclusive pedir desculpa para ela por causa dessa movimentação e a gente falar desses comportamentos dessas pessoas, esses comportamentos agressivos, violentos e, como aconteceu hoje, acabou em morte, né, doutora? A gente falava que é comum vermos comportamento violento nas redes sociais. Isso é um reflexo do que acontece na vida real? Sim, com certeza. Hoje a gente vê que a rede social, ela aparentemente é um ambiente seguro para as pessoas se manifestarem de forma violenta. Isso só reflete como as pessoas estão hoje em dia, com menos acesso à saúde mental, os serviços não são oferecidos de uma forma satisfatória e a sociedade sente os reflexos disso. A pandemia pode influenciar no comportamento entre vizinhos, pessoas próximas? Sim, o isolamento ele pode ou instalar ou agravar questões emocionais, irritabilidade e comportamentos violentos, principalmente se já há um histórico. Quando há uma briga entre vizinhos, existe alguma maneira de evitar o pior? Qual conselho que você pode dar? Olha, como psicóloga, nessa questão da saúde mental, as pessoas dão sinais ao longo da vida de que estão com algum problema, com alguma questão, irritabilidade acima do normal. E se a gente vê um parente, um amigo com intenções de se machucar ou ferir a outras pessoas, é sempre importante intervir. É sempre importante procurar ajuda profissional, porque essa pessoa ela pode estar com uma questão e realmente ir para a violência quando é o recurso que ela tem para lidar com o problema. Durante a tarde eu conversei com a esposa da vítima, né, desse senhor que acabou morrendo, e ela disse que orientou, pediu para que o marido não saísse, percebeu a discussão. A própria mulher do idoso diz para ele não sair de casa. O que a senhora orienta nesse caso? Olha, é possível, dependendo ali do grau do risco, chamar talvez a polícia, né? O pessoal aí dessa área pode informar melhor, mas na minha área, se há a possibilidade de um risco, talvez chamar um profissional da saúde mental, talvez medicá-lo, talvez procurar um tratamento adequado, porque isso vai somando e é possível intervir antes de que aconteça o pior. Obrigada pela participação aqui na Cidade Alerta. Pedi inclusive desculpa para a doutora Paola, que veio aqui para falar com a gente. Aí o preso acabou saindo, ela esperou para que a gente terminasse e agora concluiu o raciocínio do que estava falando, né? Então essa movimentação acabou acontecendo agora no final da tarde por conta que o preso foi levado para a cadeia e amanhã a gente vai saber se ele vai responder em liberdade ou vai continuar preso, viu, Pagliani? Obrigado, Lud, pela informação aí. Que coisa, né? É triste quando acontece isso.